Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar das convenções de contagem de dias, ou métodos de contagem de dias, ou Day Count Conventions, ou Day Count Methods. Ah, que bicho é esse? Seguinte, na hora que a gente vai negociar um título de renda fixa, um título de dívida, o que acontece? Eu tenho o valor principal e eu sou investidor, eu quero receber juros, eu vou receber juros, que está lá descrito na convenção não, desculpe, no prospecto ou na escritura do título de renda fixa. E lá eu tenho que saber como se apura os juros. Veja, juros eu ganho em função do prazo decorrido. Então, eu pego o principal lá da dívida, vejo quanto o prazo decorreu e sobre esse prazo eu aplico a taxa de juros. Então, e essa taxa de juros está ligada ao prazo também. Então, um está ligado com o outro. Então, esse prazo eu tenho que saber como vou contar. Por que eu tenho que saber como vou contar? Bom, porque tem diversas convenções e tem formas diferentes de contar o ano. Então, a gente tem anos de 360 dias, ou convenções de 360 dias. Fiquem tranquilos, o ano ainda continua com 365 ou 366 dias, se for bissexto. Mas, assim, no mundo dos negócios, você tem anos de 360 dias, chamado ano comercial. Pode ser um ano 365 dias, você pode querer contar os dias corridos, você pode querer contar dias úteis. Quando eu conto dias corridos, eu preciso saber, eu vou contar o dia 31, ou é tudo dia 30, se eu conto o dia 29 de fevereiro ou não, ou se dia 29 de fevereiro é 30. Então, assim, a gente tem que combinar isso aí, tem que contar os feriados, não conto feriados. Então, essa é a convenção. E, aliás, nos próprios títulos de dívida, ou títulos de renda fixa, está lá dizendo qual que é a convenção que é utilizada, tá certo? Por isso a gente tem que estar de olho e tem que conhecer. E tem várias dessas. Inclusive, assim, a gente não vai ver todas, que tem muitas por aí. Vamos ver algumas das principais, das mais comuns. Mas o que vocês têm que ter em mente também é o seguinte, pegou alguma assim, não lembra? Dá uma pesquisada assim, convenção tal, convention tal. E pega lá e vê como calcula, para saber calcular direito a quantidade de tempo e aí chegar nos juros que você vai receber, tá certo? Ou se você está do lado da empresa que tem que pagar isso daí, quanto de juros você vai pagar, tá certo? E aí tem que contar o período certinho para, se você é o devedor, não pagar mais juros do que deveria, ou se você é o credor, tá certo? Ou o investidor, para receber certinho, tomar cuidado para não receber menos juros do que deveria. Aí tem que calcular direito esse prazo, por isso é importante conhecer essa convenção, tá bom? Então vamos lá para o papel discutir isso daqui. Então, como eu falei, a gente tem várias convenções por aqui. Então, eu tenho os vários métodos. Eu posso separar isso em duas grandes famílias de métodos, tá? Uma delas é o que eu vou chamar aqui a família actual, tá ok? E a outra é a família 30 sobre 360, 30 ou 30 por 360, que a gente já vai escrever aqui. Então, dos vários métodos aqui, e novamente, a gente tem que conhecer, e aí pesquise também, não tenha medo de perguntar, procura aí no Google e tal, desses métodos. Actual quer dizer justamente real, quer dizer, a contagem de dias ou a quantidade de dias que realmente aconteceu. Então, essa é a base. E dentro desse actual, a gente tem algumas alternativas aqui, que eu vou colocar, de métodos. Então, não existe um só, existem várias alternativas. A primeira delas é a chamada actual on actual ou actual sobre o actual. Como isso funciona, com esse actual sobre actual funciona? É o seguinte, eu vou calcular aqui a fração de datas, tá ok? Que a gente aplica sobre a taxa de juros.
Então, só para a gente entender, quando eu vou calcular uma taxa de juros, eu vou até colocar aqui em cima, se eu quero calcular um juros, eu pego o principal, multiplico este principal pela taxa de juros. Então, pega aqui a taxa de juros, que é normalmente denominada ao ano, e multiplica aqui pela fração, a fração que indica de períodos, do período, ou de anos, já que eu estou colocando tudo ao ano, fração de anos, ou do período, que representa o período. Tá legal? Então, essa fração aqui que a gente quer calcular. Então, nessa actual on actual, a fração do período, ela é calculada da seguinte maneira. Eu pego aqui o total de dias, que eu tenho num ano bissexto, ou melhor, que o prazo decorrido está dentro de um ano bissexto, tá certo? Em inglês, bissexto é leap year, então só para ter o vocabulário em inglês também, porque a língua de finanças é inglês, e divido por 366 dias no ano. E somo isso com o total de dias do período, que está em ano normal, que passa por ano normal, e divido por 365, já que é um ano normal. Tá joia? Esta fração do ano é o que eu vou usar aqui. Por isso é o actual on actual. Então, o número total de dias que eu vou realmente percorrer sobre o número de dias que de fato a gente tem dentro do período, dentro do ano. Tá certo? Dentro de cada um dos anos que a gente percorre. Eu vou dar um nomezinho para isso daqui, ó. Esse total de dias aqui no ano bissexto, a gente vai chamar de NB, número de dias no ano bissexto, e este daqui, ó, total de dias de um ano normal, eu vou chamar aqui de NN, que é o número de dias no dia normal. A gente vai usar isso depois em outras fórmulas, por isso que eu estou fazendo assim. Muito bom, essa é o primeiro método, a primeira convenção que a gente tem. De novo, quando alguém aplica uma taxa em determinados mercados, ele já tem que dizer, ó, aqui o juros é actual non actual, ou A sobre A, tá certo? Esse é o outro termo que vocês vão encontrar, é A sobre A. Tá legal? Então, é assim que vocês vão conhecer essa convenção. Vou para outra aqui, também da família actual. Agora, eu vou o actual sobre 365. Então, deixa eu descer aqui. Então, e aqui ainda tem variantes, hein? Então, cada família aqui, actual sobre 365. Então, essa é outra família que a gente tem, dentro da família dos métodos actual. E aqui, essa eu vou encontrar o seguinte, eu tenho aqui a chamada actual sobre 365F. Nesta daqui, a fração que a gente aplica sobre a taxa
é dada da seguinte maneira. É o total de dias percorrido, total de dias do período, tá certo? Sobre 365, tá? Então, não interessa se é ano bissexto, não é, tal, é fixo, o F é de fixo, é fixo 365. Esse total de dias aqui, ó, eu vou dar um nomezinho para ele também, quando é só total de dias, eu vou chamar isso aqui de N, tá bom? Então, essa daqui é a 365F, eu tenho uma outra aqui, uma parente dela, que é a Actual. Aliás, a família 365 é bastante grande, tá, pessoal? 365A, onde nesta daqui, a fração, ela é calculada da seguinte maneira. Eu pego é actual, então é total de dias, no numerador, tá certo? Como a gente tem aqui em cima, dividido, e aqui é o seguinte, a gente vai dividir aqui por 366, se 29/2 estiver dentro do período, então, se no período que a gente olhar tiver o dia 29/2, que acontece no ano bissexto, a gente divide por 366, ou 365, se não tiver esse 29/2, então 365 em caso contrário. Tá joia? Então, a gente vai dividir ou por 366 ou por 365, dependendo se tiver o dia 29/2 dentro desse período que a gente está olhando. Tá? Então, a gente calcula a fração do período que a gente vai calcular os juros. Essa é a Actual 365A, também conhecida como A/365A. Essa aqui é A/365F. Então, tá aí, ó. Esses códigos são até usados por aí, vocês vão encontrar aí. Muito bem. Alguns, eu não vou colocar aqui, mas alguns chamam esta daqui de cima, o actual no actual, de actual sobre 365. É questionável isso. Eu não vou usar essa expressão, vou usar essa daqui. E quando vocês tiverem que pegar isso aqui, pergunta assim, ó, como que você está calculando esse período, tá bom? Para fechar essa família actual aqui, eu tenho o seguinte. Eu vou colocar aqui a actual actual sobre 360, que já deu para sacar mais ou menos como vai ser. A fração, ou A sobre 360, a fração nesse caso, que representa o período, vai ser dada pelo total de dias, que é o actual, o total de dias percorridos, de fato, dividido, adivinha por quanto? 360. Então, tranquilinho, dessa forma. Mas tem mais dias no ano. Não interessa. Você pega o seguinte, pega de hoje até a outra data, conta a quantidade de dias. Não esqueçam o seguinte, hein? Hoje é dia 8, amanhã é dia 9, é um dia. Na verdade, a gente vai contando as noites, tá, pessoal? O dinheiro, os juros tem que decorrer um tempo aqui. Se eu emprestei o dinheiro para o sujeito agora e ele já me devolveu no mesmo dia, não conto os juros. Tem que virar à noite. Aí, assim, do dia 8 para o dia 9 é um dia.
tá certo? Então, eu não conto o próprio dia, é de um dia para o outro, tá legal? Então, isso é importante, essa quantidade, esse é o total de dias que eu tenho aqui. E aí, essa é a família actual. Vou para outro lado da família. Fiquem tranquilos, as famílias não estão brigadas, elas estão na boa, tá? Não tem nenhum problema entre si. Nessa outra família aqui, deixa eu pegar que cor eu vou escolher. Eu vou colocar essa aqui mais clarinha. Não, vou pegar essa. Essa daqui. Ih, peguei a caneta errada. Pronto, agora sim. Nesta daqui, que é outra família. Então, fazer a caixinha dela aqui. É a família 30 sobre 360. Tá? E aí já deu para perceber, são meses de 30 dias e anos de 360 dias. Muito bem. Essa família aqui, então vamos lá aqui para as alternativas. Deixa eu colocar aqui uma. Então, aqui. Tem várias aqui também, eu vou fazer duas só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho a 30 sobre 360. 30 sobre 360 do padrão ISDA, que se usa muito para os derivativos e outras taxas de juros bastante comuns no mercado, como a LIBOR e outras. E aqui só uma coisa, nesse tipo de padrão, a gente tem que ver a data de início e a data final. Então, eu tenho aqui o seguinte, a data de início eu vou chamar de D1 barra M1 barra Y1, que é ano, tá certo? E o data final, ou data fim, eu vou chamar de D2 barra M2, que é o mês, e Y2, que é o ano. Tá ok? Então, tenho cada uma delas aqui. Registrar aqui dia, mês e ano. Então, joia, de início e de fim. Então, essa aqui são DMY, seguindo o mesmo padrão que a gente usa aqui, tá? E aí funciona da seguinte maneira. Essa primeira aqui da ISDA, do ISDA, a gente calcula a fração da seguinte forma. Eu pego que faço a diferença entre os dias, então D2 menos D1, mais 30 vezes M2 menos M1, tá? Então, aqui eu faço a diferença entre os dias, depois eu pego a diferença entre os meses e multiplico por 30 dias dentro de cada mês, mais aqui eu vou fazer do ano. Então, o ano tem 360 vezes Y2 menos Y1. Tá joia? Virou de ano, isso daqui vai ficar negativo de fevereiro aqui, dezembro aqui. Funciona, porque quando tem fevereiro aqui e dezembro ali, o ano também mudou de um ano para o outro, então ele vai somar 360. Então diminui aqui os meses, mas ganha aqui nos anos. Tá certo? Então, fiquem tranquilos que a fórmula funciona. Então, pega tudo isso daqui e divide por 360. Então, essa é a regrinha desse padrão. Aqui é o seguinte, só que ele tem alguns detalhes, tá? Que são importantes. Então, aqui é o seguinte, isso, deixa eu registrar aqui, se
o D1 for igual a 31, então a gente faz D1 igual a 30, tá certo? Então a gente transforma o dia 31 em dia 30. E aí, continua. C D1 igual a 30. Isso daqui, ó, mesmo depois de aplicar a regra anterior, que é essa aqui. Tá ok? A regra anterior. Então, se D é igual a 30, mesmo depois de aplicar a regra anterior, e D2 igual a segunda data final, igual a 31, então, vocês vão fazer o seguinte, D2 igual a 30. Tá joia? Então, tem essas regrinhas aqui que a gente tem que seguir também para ajustar as datas. Então, se D1 igual a 31, então faz D1 igual a 30. Aí vem a segunda regra. Se D1 igual a 30, depois de já aplicar a data ali, e D2 igual a 31, então faz D2 igual a 30. Aí esse é o padrão do ISDA que a gente tem aqui nessa convenção. Agora vou fazer aqui a convenção nos Estados Unidos. Então, também US. E ISDA também funciona para os Estados Unidos, tá? Mas é muito usada para outras. É chamada 30 sobre 360 US. Então, essa é outra convenção. E, de novo, tem outras. Tem uma também para Eurobonds, um 30 sobre 360 para Eurobonds, 30 sobre 360E, então, que é bastante conhecida também. Então, assim, vai usar algumas, já entenda assim, como que elas estão funcionando aqui, e vai lá e vai buscar as outras que já não, que também existem, para o caso você precisar. Mas é uma coisa também importante desse vídeo, é que vocês fiquem atentos a isso. Na hora que vocês vão olhar algum título de dívida, veja lá qual que é o padrão de contagem de dias, tá certo? Qual que o padrãozinho que ele está usando. Ele tem que dizer isso daí, senão você também não sabe como calcular os juros. E se não tiver lá, peça o documento que explica, tá certo? Ou pede me explica isso daí, me solta uma notinha explicando tudo isso. Aqui o cálculo daqui, o cálculo dessa fração é igual ao de cima. Então, também, ó, D2 menos D1 mais 30. Nessa família 30 sobre 360, o cálculo da fração é similar. O que vai mudar, principalmente nas regras, é o ajuste do D1, D2, quando tem... vou economizar uma linha aqui, que aí eu posso explicar aqui. Tudo isso dividido por 360. Tá? E aí, o que vai mudar são as regrinhas para quando a gente tem ano bissexto ou não, o que eu considero dia 30, dia 31 e assim por diante. Então, aqui nessa regrinha, eu tenho o seguinte, C, D2 sobre M2, Y2, for o último dia de fevereiro, tá certo? E D1 sobre M1, D1, sobre não, né? D1, M1, Y1, que é uma data isso daqui, for último dia de fevereiro também, então a gente vai fazer D2 igual a 30.
E essas regrinhas têm ordem para fazer, tá? Porque a gente faz um ajuste e depois tem que fazer seguindo aqui os outros. Depois de fazer esse primeiro ajuste, tá certo? Que é na ordem. Se D1, M1, Y1 for último dia de fevereiro, então faça D1 igual a 30, tá legal? E aí é o seguinte, ainda não acabou. Então, aqui, ó, próximo aqui, ajustamos esse D1, e aí, finalmente, aqui, ó, continuando aqui a regrinha, se... Deixa eu subir até um pouquinho a mais para ficar mais fácil depois para ver isso aqui. Se D2 igual a 31 e D1 igual a 30, 30 ou 31, então D2 igual a 30 e finalmente se D1 igual a 31, então a gente faz D1 igual a 30. Tá joia? Só conferir, ver se não esqueci nada aqui. Tá aqui, bonitinho. Então tá aí, ó. Essa é a regrinha. Então o cálculo aqui, ó, a da fração é o mesmo. A diferença é no que você vai escolher como dia 30, dia 31, vai contar, vai ajustar as datas para ano bissexto ou não. Tá ok? Família actual, família 30 sobre 360. Essa família 30 sobre 360, de novo, basicamente, eu estou considerando cada mês com 30 dias, é isso que a gente está ajustando, e cada ano com 360 dias. Por isso que a gente transforma todo o período dessa forma, usando essa fórmula, e divide por 360. E aqui são os ajustes que faz, antes de aplicar a fórmula de cima, tem que fazer esses ajustes aqui. Então, ó, primeiro pega as datas aqui, confere para ver o que vai considerar como D1 e D2, tá certo? Porque são casos especiais. Aí você aplica essa fórmula ou esta daqui. Vou até colocar aqui, ó. Dá um realce aqui. Usa esta daqui ou a outra. Mas tem que fazer essa checagem antes de qualquer coisa, hein, pessoal? Então, ajusta primeiro D1 e D2 antes de aplicar essas fórmulas aqui de cima. Isso é muito importante, senão aí vai dar ruim. Tá ok? Outro método que a gente usa aqui no Brasil, no Brasil a gente não complica muito, então a gente usa aqui, ó, aqui no Brasil a gente usa muito dias úteis, então usar mesmo, contar dias úteis, essa é a convenção que a gente usa com 252 dias no ano. Tá certo? Então, 252 dias no ano. É o que normalmente a gente usa aqui no Brasil. Dias úteis, 252 dias no ano, mas tem outra que você pode usar aí no meio do caminho, por isso aqui ó, é o que é mais comum, a convenção mais comum aqui no Brasil. Tá ok? Mas mesmo aqui no Brasil a gente tem títulos, por exemplo, derivativos, contrato futuro de dólar, por exemplo, que usa esse padrãozinho aqui, 30 sobre 360, tá joia? Então, por isso, atento aí, antes de sair fazendo conta aqui. Deixa eu mostrar também agora alguns exemplos como fica isso daqui e como fica a conversão das taxas, tá bom? Então, vamos fazer aqui a conversão das taxas. Então, só para entender como que a gente faz isso, é bem tranquilinho. Uma vez que a gente já calculou as frações de períodos, tá certo? Para fazer as conversões da taxa é a parte mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros aqui, ó,
actual sobre 360 multiplicado pela fração que é n por 360, o n a gente já definiu como total de dias do período, tá? Que a gente já viu aqui, ó, isso aqui, ó, é o n, assim que é esse mesmo n aqui. Isso daqui, para fazer a conversão, se eu tenho isso daqui, se eu quiser converter, eu tenho que igualar isso com, por exemplo, outra taxa que eu tenho, que é uma taxa que seja denominada em actual sobre 365f vezes o mesmo n por 365, tá? Para fazer isso daqui, se eu quiser converter isso daqui para uma taxa que seja a actual non-actual, o A sobre A aqui, eu multiplico pelo tal número de dias bissextos no período, aliás, número de dias percorridos, considerando o ano bissexto aqui, sobre 3, dentro do ano bissexto, sobre 366, mais o número de dias do período percorrido em anos normais, sobre 365, que também a gente viu, ó, é esse caso aqui de cima. Então, é só ter cada uma dessas taxas aqui, ó, essas taxas são percentuais, essas daqui são as frações. E a última aqui é pegar, por exemplo, a taxa 30 sobre 360, multiplicado pelo número de dias, usando a convenção 30 sobre 360 sobre 360. Tá? Esse N30, eu vou colocar até aqui, ó, seria esse daqui, ó. Então, esse daqui, ó, esta fórmula aqui, também vou chamar de N30, para a gente ter, você saber, ó, é essa, quando eu me referencio àquele N30 da fórmula, é essa daqui, que também é igual a essa aqui. De novo, o que é diferente é como vocês definem primeiro o D1 e D2 antes de botar aqui na fórmula para calcular a fração. Tá? Então, essa é a N30. E essas aqui são as frações. Então, as frações que aí vocês têm que calcular cada uma seguindo a convenção. A taxa de juros é que alguém já definiu essa taxa com base no padrão, na convenção de período que é escolhida, tá certo? Que foi definida ali pelo investidor, tá certo? Melhor, o devedor é que vai definir isso daqui. Claro que isso pode ocorrer uma negociação justamente com o credor, o devedor e o credor, justamente tem, por exemplo, o processo de book building entre as partes para definir taxas, qual que é a taxa preferida, a convenção de taxa preferida, de período preferido, até que cada um gosta de trabalhar. Cada convenção é mais frequente em determinados mercados e aquele mercado o pessoal já está acostumado a fazer as contas desse jeito, tá certo? Então, você vai vender o título naquele mercado, você tem que se adaptar às regras dele, e não o contrário. Isso que é importante. Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês terem assim, como referência. E aqui o período que eu vou usar é o seguinte, de 28 de dezembro de 2019 até dia 29 de fevereiro de 2020, que é o ano bissexto. Então, aí eu tenho o seguinte, dentro desse período de 2019, o número de dias no ano normal, que em 2019 tem 365 dias, é 3. 28 para 29, 1, 29 para 30, 2, 30 para 31, 3 dias úteis. E aqui dentro desse período bissexto, o número de dias do ano bissexto é 60. Tá joia?
Então, disto daqui, eu tenho que o número de dias totais é 63 dias corridos. Então, isso aqui, DC é dias corridos, tá certo? Essa é a convenção. Ou 41 DU. DU vem de dias úteis. Tá ok? Então, tá aqui, ó, dentro desse período aqui do exemplo, eu tenho essas quantidades de dias. Você pode usar no Excel, isso daqui no Excel, você tem uma... para calcular isso daqui, você pode usar o Excel mais a planilha de feriados que tem lá na Ambima, no site da Ambima. Planilha feriados lá do site da Ambima. É uma referência que o mercado usa. E aí, eu vou calcular cada uma das... Com base nisso daqui, eu calculo cada uma das convenções. Então, o actual non actual vai ser... aí eu vou usar esta fórmula aqui, ó. Total de dias úteis bissextos sobre 366, total de dias no ano normal sobre 365. Então, vai ser 3 dias sobre 365, tá certo? Então, ó, aqui, ó, essa é a fonte do dado. Mais 60 sobre 366. Então, esse daqui, ó, sai daqui. E fazendo essa conta dá 0,172 154, tá joia? Se eu usar aqui a relação A sobre 365, o actual sobre A365 fixo, o F, é 63 dias corridos, que é o N aqui, ó. Esse N aqui, sobre 365, que já que ele é fixo. Então, isso daqui é 0,172603. Tem mais casa aí que eu... Lá no Excel, vocês fazendo a conta, chegam nisso daqui. O A365A é 63 sobre 366. Tá joia? Por que 366? Porque o dia 29/2 está dentro do período aí. Então, 0,172131. A convenção actual sobre 360 pega aqui o 63, que é a quantidade de dias corridos aí do período, dividido por 360, 0,175. Aqui do ISDA, o 300, a convenção 300 sobre 360 da ISDA, que no nosso exemplo vai dar igual da US, tá? Então, por isso só vou calcular um deles. Então, fazendo a conta aqui, é D2 menos D1. Isso daqui, ó. Essa aqui é D2, M2, Y2. E essa daqui é D1, que é inicial. Então, por isso D1, M mês 1, ano 1, que é Y1. Então, usando a fórmula, que é essa aqui de baixo, ó, que a gente já viu, essa daqui, ó, essa da fração aqui, grande aqui. Então, 29 menos 28, mais 30 vezes 2 menos 12, 2 menos 12, mais 360, que multiplica. E aqui, ó, 2020 menos 2019. Y2,
que é 2020, menos Y1, que é 2019. Peguei 2020 e 2019, porque 2020 é bissexto. Como é 30 sobre 360, 30 dias no mês, 360 dias no ano sobre 360. E aí aplica aquelas outras regrinhas. Se D2, se D1 igual a 31, não. Então, beleza. Se D1 igual a 30, não. E D2 igual a 31, também não. Então, acabou. Aqui, ó, se D2 for o último dia de fevereiro e D1 e M1 for o último dia de fevereiro, então D2 igual a 30. Não, não é o caso também. Então, não precisamos usar essas regras, funciona direitinho aqui. Então, por isso que a convenção do ISDA é a mesma convenção do US, nesse caso, nesse exemplo. Então, aqui só faltou esse último cálculo aqui, que fazendo a conta dá 0,169444. Tá joia? Então, veja o seguinte, ó. 1, 2, 3, aqui são as várias convenções. Aqui, ó, são as convenções ou métodos, tá? Que vocês têm que conhecer. E quando vão comprar algum título, investir ou vão emitir o título, tem que saber qual convenção é usada no mercado. E nos documentos tem que estar dizendo qual convenção é usada, vai ser aplicada. Porque veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 convenções. 1, 2, 3, 4, 5 períodos diferentes, ou frações diferentes. Tá certo? Ou seja, então tem que saber direito qual usar, como calcular. E se fosse dias úteis, então, em dias úteis, a fração seria ainda, mais uma, seria 41 dias úteis, que aí vem daqui, sobre 252 dias úteis no ano, que é normalmente a convenção que a gente adota, e aqui dá 0,162698. Tá joia? Então, tá aqui, ó. 1. Então, tá aqui, ó. Fazer até umas bolinhas aqui pra gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 convenções diferentes e 6, 2, 3, 4, 5, 6 frações de períodos diferentes, tá certo? Tudo isso aqui que a gente calculou, uma coisa que eu não coloquei, que é importante, eu vou até reforçar aqui, ó. Isso aqui é ao ano, ao ano, ao ano. Tudo isso daqui está em anos, hein, pessoal? Ao ano, ao ano. Então, todas essas convenções, veja, a gente está usando logo no começo anterior, eu tinha falado. Aqui já está trabalhando tudo em período de ano e taxa ao ano também. Tá legal? Então, por isso é importante conhecer cada uma dessas convenções antes de sair usando por aí. Tá joia? Muito bem, pessoal. Essas são as convenções de contagem de dias, algumas das mais comuns. Novamente, está cheio de outras por aí, então, assim, cuidado, o mercado, que eu comentei, por exemplo, o mercado Eurobonds, na Alemanha tem uma convenção também lá diferente, então, vai estudar um título de algum mercado, veja, primeira coisa, qual que é a convenção, porque senão você vai calcular errado a fração do período e, consequentemente, os juros que são aplicados, tá bom? Então, muito cuidado com isso e atenção, veja que não é difícil, tem já as formulinhas, e não tem que pensar, é seguir a formulinha. A convenção serve para facilitar a vida. Não tem que questionar. Por que isso? Que alguém lá atrás decidiu e todo mundo que está lá combinou. Tá certo? Então, assim, tá combinado, é aquela coisa, segue. Não gostou de trabalhar com essa convenção desse mercado? Procura outro mercado. Mas vai atuar naquele mercado, tem que seguir aquela convenção. Ou você vai fazer todo um trabalho de campo para tentar mudar aquela convenção. Até isso acontecer, vai demorar. Então, é simples, aceite, use e toca a vida, tá bom? Até mais!